Queridos amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à segunda noite do Humanizar Sudoeste. Vamos, nesse momento, ficar extremamente confortáveis nesse ambiente de espiritualidade, de luz, conectar as nossas energias, as nossas emoções a este grande momento para as nossas vidas, tratando-se da nossa espiritualidade. Vamos, nesse instante, começar o nosso trabalho, convidando o nosso amigo, companheiro, palestrante desse evento, Vanderlei de Oliveira, para fazer a prece inicial dos trabalhos da noite. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar esse momento, essa experiência. E vamos começar então ligando nossos corações e nossas mentes com os espíritos do bem, com toda a proposta espiritual desse encontro. Nós rogamos especialmente a Bezerra de Menezes, a Irmãs do Fogo, aos espíritos trabalhadores do bem, que se unem nesse ideal da humanização e da amorosidade nas nossas relações, para que eles estejam conosco durante todos esses momentos de palestra, de reflexão, de mergulho espiritual em nós próprios. Que o nosso evento, muito além de nos oferecer a cultura, a informação, ele possa nos tocar a alma, o ser profundo, e que ao sairmos daqui, quando concluirmos essa experiência espiritual que é humanizar, todos nós possamos estar mais motivados e comprometidos em criar nas nossas vidas caminhos mais afetuosos, mais ricos de emoções nobres, com relacionamentos mais saudáveis e convivências espirituais que, de fato, organizem melhor a nossa saúde, os nossos sentimentos e o nosso comportamento. Nós agradecemos muito aos amigos de Vitória da Conquista, do NEL especialmente, amigos do plano físico e do mundo espiritual, por confiarem na nossa colaboração, na nossa participação nessa ocasião. Agradecemos aos bons espíritos por esse ideal do humanizar que cresce cada dia mais, não somente dentro de nós, mas em propostas, eventos e oportunidades de crescimento. Agradecer aos espíritos amigos, especialmente ao Dr. Bezerra e a Eurípedes Barçanufo, que levantaram essa bandeira do amor nas relações fraternais, que levantaram essa bandeira da importância desse ciclo da atitude do amor entre nós, os companheiros da doutrina espírita. Graças a essa emoção forte, a essa energia que vem cada dia mais crescente, começamos a observar melhoras, começamos a observar como as nossas almas necessitam desta ponte entre o amor e as nossas vivências de cada dia. Nossa gratidão, portanto,
por essa bandeira, por esse ideal. E que esse humanizar aqui em Vitória da Conquista multiplique ainda mais essas bênçãos e essas esperanças que movimentam o coração de todos nós nesse ideal. Que assim seja. É com muita alegria que o terceiro Humanizar Sudoeste convida o coral Canto de Luz para fazer uma vibração musical para nós. Minhas irmãs e irmãos espíritas, boa noite. É uma alegria para nós poder cantar aqui hoje. Cantar a primeira obra psicografada por Chico Xavier Arnazo. Nós vamos apresentar 2 poemas agora. O primeiro poema se chama Caridade e é de Cruz e Souza. Poema belíssimo.
é o poema de Alma de Souza, que se chama Em Paz. Agradecemos a vibração musical do coral Canto de Luz. Nesse momento, vamos divulgar as atividades da casa. Nós temos reuniões abertas ao público. Na terça-feira, às 19h30, nós temos um trabalho com Evangelho e acolhimento às pessoas que estão precisando se cuidarem espiritualmente, vindo escutar o Evangelho de Jesus e aprendendo a aplicar esse Evangelho diante do sofrimento que as pessoas vivem. Na quarta-feira, nós temos às 19 horas o estudo Evangelho e Passe. Às 20 horas, nós temos o estudo do autoconhecimento, aqui dirigido por Fábio. Na quinta-feira, nós temos a nossa palestra pública, às 19h30. Na sexta-feira, nós temos o 19h30, o programa Renascer, um tratamento especializado para dependentes e famílias codependentes. No sábado, nós temos às 16h30, estudo psicológico e tratamento espiritual. Nesse momento, nós temos a alegria, a satisfação de convidar
o nosso querido amigo Lindomar Coutinho, presidente do Centro Espírita de Ilhéus, Porto da Esperança, onde ele já tem aqui no nosso coração um lugar reservado, e recebemos com muito carinho o nosso amigo, que vai nos falar do tema A Reforma Íntima Aplicada. Nesse instante convidamos o nosso irmão por votos de muita paz. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações sempre. Nós nos sentimos também extremamente felizes por termos conseguido dessa vez ajustar as possibilidades e atender os convites sempre carinhosos que nos chegam. E você, André, daqui da nossa casa, né, do nosso núcleo de oração. E estamos no terceiro Humanizar. E nós sabemos que cada vez mais, e o Vanderlei já sinalizou isso aqui na sua oração, do quanto a proposta espiritual pode ir encontrando em nossos corações o campo fértil para que as possibilidades possam se confirmar cada vez mais e encontrar exatamente a condição de germinar e de crescer. A espiritualidade nos oferece as inspirações, nos dão as propostas, mas precisamos fazer a nossa parte. E acredito sinceramente que a ideia é fundamental. Algumas pessoas podem até estranhar como que o humano precisa se humanizar, mas com um mínimo de reflexão filosófica nós entendemos que o ser em seu desenvolvimento, cada vez mais que ele se desenvolve, ele se torna aquilo que ele é. E às vezes nós nos distanciamos tanto da nossa essência e que criamos espaços para que outras questões surjam através do nosso comportamento, da nossa conduta, e naturalmente isso nos distancia profundamente daquilo que melhor podemos ser, que é ser humano, ou seja, vivenciar de forma mais plena, de forma mais absoluta, de forma mais significativa, essa condição espiritual já conquistada, né, de estarmos experimentando a nossa humanidade. Na proposta de hoje, ao sentir a temática, né, dessa edição do Humanizar, da terceira edição, sobre a questão do merecimento, né, de ser feliz e dessas buscas todas que nós empreendemos nesse processo, e a gente tem aprendido cada vez mais, ao contrário do que a tradição acaba dizendo, tanto oriental quanto ocidental, que você pode sim ser feliz sem martírio, que você pode ser feliz sim sem tanto sofrimento. Existem algumas pessoas que acreditam sinceramente que para ser feliz tem que sofrer muito e por muitas encarnações. E esquece que Jesus nos indica de forma extremamente positiva que a nossa mudança efetiva é o que nos garante daqui para frente. É o que fará com que nós possamos lidar de forma mais prazerosa, de forma mais eficiente, de maneira mais eficaz para a nossa realização. E, para tanto, nós precisamos vencer algumas questões. Uma delas é considerada pelo Espiritismo como uma das grandes chagas da humanidade, que está presente no tema central, que é a questão do orgulho, como vencer as ilusões do orgulho, que nossa querida Big, ali, né, com um olhar muito carinhoso para mim, tratou ontem. E certamente, como sempre, de forma muito brilhante. Me agrada muito ouvir a Abigail falar. E a gente começa a observar o quanto nós podemos tratar da questão e efetivar mais. Na proposta de hoje, tratando sobre a questão do renovando valores, a reforma íntima aplicada, é o resultado de uma reflexão e de uma percepção
do quanto as pessoas apresentam dificuldades. Porque assim, nosso problema não é mais saber o que, isso sabemos. A grande questão está no como fazer isso. Então, assim, nós sabemos o que fazer, na grande maioria sabemos. E se for espírita, com tudo que o Espiritismo nos ensina, sabemos o que fazer. A grande questão, o grande desafio é como, e aí por vezes nós tropeçamos nas próprias pernas. E aí na nossa experiência como professor, como educador, nós temos cada vez mais constatado uma questão extremamente interessante. Um dos grandes obstáculos para que a gente possa tornar aplicável o que já nos propomos fazer e que vamos buscando descobrir o como, e aí tanto no ambiente acadêmico quanto no não acadêmico, e assim, eu achei muito interessante porque essa foi a proposta que a gente abraçou em fazer aqui, e Vanderlei sinaliza isso na oração dele também, para além das questões intelectuais, culturais, que a gente possa vivenciar. Ora, e aí a gente esbarra em uma questão extremamente interessante. Eu posso saber o que, eu posso saber como. E às vezes a minha dificuldade é porque eu não entendo com precisão o que é esse o que. Eu não consigo definir. Por falta de definições sobre o que eu já sei, mas o como fazer, eu acabo, por vezes, tentando e, nossa, na hora do vamos ver, eu fico confuso. Eu digo assim, nossa, mas espera aí, isso é isso ou isso é aquilo? E aquilo não é isso? Mas será que se aquilo foi isso e isso... Pronto, o timing passou. Perdemos a oportunidade, confundimos as coisas, discutimos às vezes, falando da mesma coisa, só que de forma diferente. Porque os comportamentos psicológicos e os valores que atribuímos às questões, inclusive do próprio orgulho, porque chega uma hora que estamos falando da mesma coisa, só que de forma diferente, mas pensamos que é oposição, e aí o orgulho entra no jogo, e o que poderia ser uma excelente oportunidade de aprendizagem, a gente acaba transformando em uma briga. E aí todos os processos de consequenciação de uma briga, porque a gente se sente ferido, e aí o outro, por também não saber dizer que está discordando do que a gente disse, mas não necessariamente da gente, em vez de dizer eu discordo do que você disse, já diz logo, olha, eu não concordo em nada com você, pronto, aí virou pessoal. A grande questão, me parece que, junto com esse processo de reforma, de como recomendou Jesus, transformar a vossa mente, mudar as nossas estruturas, nós precisamos perceber os valores que nós atribuímos para as coisas, para as pessoas, para as relações. E dentro dessa perspectiva, óbvio que vai aparecer a questão do amor fortemente, e o Vanderlei vai tratar da amorosidade, e depois vai falar dos relacionamentos, e mostrando a grandiosidade da nossa possibilidade de amadurecermos espiritualmente. E quando a gente amadurece espiritualmente, a gente adquire uma condição diferenciada para lidar com os desafios. Os desafios não são problemas, são oportunidades de desenvolvimento pessoal. E aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos mostrar essa relação, essa bicondicionalidade, vai e volta, se e somente se renovarmos os valores, teremos renovação das atitudes. Só que aqui nós já teríamos dois grandes problemas filosóficos, saber o que é valor e saber o que é atitude. Por vezes, quando eu não sei essas coisas, se alguém me questiona e eu posso estar ardentemente discutindo e defendendo uma ideia, e alguém vira para mim e diz assim, mas por que isso assim, mexe tanto com você? Porque isso é importante para mim. É importante, você atribui valor, o que é valor? Pronto, aí acabou a briga. A gente pode não saber dizer o que é, quando estamos
sabendo, conhecemos a palavra, conhecemos sim o termo, utilizamos no nosso discurso de forma correta, e quando alguém pede uma definição, a gente se percebe embaraçado. E a depender do tamanho do embaraço, a gente pode recorrer ao velho orgulho, e aí com a dificuldade de dizer, olha, isso eu não sei. Eu conheço a palavra, eu uso corretamente quando a utilizo, mas dizer o que é, eu não sei. E aí, na defesa, a gente ataca. E aí a gente compromete mais uma vez, perdendo a oportunidade de aprendermos juntos. Então, dentro dessa perspectiva, nós não somente acendemos mais a nossa luz, nos tornamos pessoas mais leves, mais felizes, mas entramos em conexão com a fonte geradora de todas as possibilidades. Bom, e aí eu vou fazer esse esforço aqui com vocês de oferecer exatamente algo que eu tenho percebido que tem faltado para nos dar uma maior solidez na reflexão, apresentar com referências, que é um valor. E aí o Dorozó e o Roosevelt, no dicionário de filosofia, nos diz que na acepção moral é o que proporciona normas à conduta. Maravilha. E aí a gente já tem aqui, meu Deus do céu, e o que é conduta? Conduta é algo só próprio da experiência humana, que é regido pela moral. Moral é um conjunto de normas que determinam. Então nós começamos a observar que dentro dessa perspectiva o valor é determinante, porque dentro da perspectiva moral nós vamos conduzir as nossas percepções em relação a nós mesmos e aos outros, normalmente dentro de dois pilares, da moralidade e da imoralidade. Olha, isso é considerado moral, é positivo, ótimo, então está muito bem, isso aqui é imoral. E aí, por conta disso, nós já dividimos a humanidade em dois blocos. Só que precisamos avaliar algumas questões sérias. Por exemplo, a questão moral está vinculada ao tempo. Houve uma coisa, ou há coisas, que em um dado momento foi considerado moral e hoje é considerado imoral e vice-versa. Então, qual é a referência que eu vou utilizar? No caso da perspectiva espírita, pegamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando nos fala das leis morais, e ali como uma proposta universal, como uma proposta espiritual, independente do colorido que a gente utilize, a espiritualidade nos oferece ali normas, né, leis, que funcionam em qualquer circunstância porque está na dimensão da atemporalidade. E aí, mais do que uma experiência tão somente moral, alcança uma vivência ética e aí se transforma em princípios e a gente passa, portanto, a entender de forma diferente. A Bagnanho também vai nos dizer que valor, em geral, é o que deve ser objeto de preferência e de escolha. Se nós pensamos no valor como algo absoluto, eu devo querer aquilo que tem valor, eu devo querer aquilo que seja efetivamente de valor reconhecido. Ora, para ser algo de valor reconhecido objetivamente, não passa tão somente pela questão da nossa subjetividade. Ou seja, não vai cair, por exemplo, nas nossas ilusões. Entretanto, nós precisamos ter a condição de reconhecer o que é que está nessa condição da preferência e da escolha. E, por fim, citamos algo que eu acho que traduz a nossa experiência humana, que é o Alex Polari, quando citado por Silva no livro Valores em Educação, o problema da compreensão e da operacionalização dos valores na prática educativa, que nos diz é que eu sou um homem provisório, de expectativas provisórias, de moral provisória e uns poucos valores absolutos. Eu acho que isso de alguma forma sintetiza a nossa experiência. Tá? Provisório. Agora eu digo que eu quero muito, que daria até minha vida por isso, daqui a pouco eu posso dizer, olha, não é bem isso. Eu posso declarar para uma pessoa que, nossa, eu quero viver com você pro resto da vida, daqui a pouco fiquei com raiva, eu não lhe quero mais não, vai embora. Aí você assim, e aí? Como é que é isso? Ok, nós vivemos essa dinâmica, nós vivemos essa provisoriedade. Agora, dentro desta perspectiva de mudanças, né, do devir constante, da não estabilidade, o que é que permanece efetivamente? O que é que fica? O que é que pode ser considerado como eterno? O que é que pode ser considerado nessa disposição? E isso é extremamente interessante de pensarmos quando buscamos pensar nas relações, quando pensamos nos valores, quando pensamos, portanto, na reforma de uma intimidade, que é a nossa. Vamos um pouquinho mais.
A característica do ignorante é responder antes de ouvir, discutir antes de entender e dar sua opinião sobre coisa que ignora. Isso é extremamente sábio, dito por Mêncio, que é um filósofo chinês, né, hoje Menkei, é citado por Martinelli. Se a gente começasse a observar com bastante cuidado isso que ele nos diz, é uma síntese fantástica. A característica do ignorante, daquele que desconhece, é responder antes de ouvir. Esse é um mau ouvinte. Ele se precipita, ele se antecipa, é o ouvinte apressado. Ou, quem sabe, o onisciente. Você diz, olha, eu queria falar com você. Já sei o que é. Gente, é fantástico. É algo assim que você diz, meu Deus do céu, deve ser uma mediunidade extraordinária. Aí assim, mas eu nem lhe disse ainda, mas já sei o que é. Não, o negócio é outro. Não, no final vai dar na mesma coisa. Não, foi um recado que mandaram. Se foi. Eu já sei o que é também. Então tá. Então, como lidar, né, com essa questão? Então assim, calma, escuta o que o outro está lhe dizendo. E tenta escutar, e observe que eu estou usando intencionalmente o escutar, e não ouvir. Ouvir é mais genérico. Escutar, decodificar. Tenha a condição de escutar o outro. Pare um pouco. Às vezes o outro está falando e eu estou pensando de tal forma já no que eu vou responder, que eu nem ouvi o que o outro disse. Então assim, calma, né? Discutir antes de entender. Se você não entendeu, não discute, pergunta. O que foi mesmo que você disse? Qual foi mesmo a sua intenção? O que você quer dizer com isso que você disse? Olha, eu não entendi. Você poderia me explicar? Ok? Pergunta. Às vezes a gente já parte para a briga. E dar sua opinião, e aí no grego é doxa, opinião é uma coisa muito importante para o dono, para quem tem. Para o outro pode não ser. O problema é quando a gente quer impor a nossa opinião ao outro. E às vezes a gente oferece sem nem o outro pedir. Uma vez um professor deu uma rasteira muito boa em um aluno. Ele tinha feito um material. E aí o aluno fez assim, professor, não gostei. Por que o senhor não fez assim? Aí o professor fez assim, engraçado. Eu não lembro. Não lembro de quê, professor? De ter pedido sua opinião. Até hoje eu acho que o sujeito está meio perturbado ainda, tentando se equilibrar. Mas eu espero que ele tenha tido mais cuidado daí para frente. Tá? Se quando alguém pede a nossa opinião, devemos ser verdadeiros, mas caridosos, a gente não precisa fazer da verdade uma arma. Eu posso ser assertivo, na boa, vou dizer o que eu tenho que dizer, joia, mas eu não preciso ser cruel. E aquele personagem do super sincero, ali é crueldade. Perguntou, pau. Não, calma. Se coloque no lugar do outro. Como você gostaria de ouvir algo sobre você que ainda você está às voltas tentando lidar com isso, ok? Dar sua opinião sobre uma... Agora imagine, sobre o que a gente já sabe, a gente deve ter cuidado, imagine sobre uma coisa que a gente ignora. Ignora, calma, investiga, pergunta, busca, faz uma pesquisa, tá? Se movimenta nesse sentido. A nossa reforma íntima pede trabalho. Trabalho é uma lei da vida. Então, assim, eu vou trabalhar para que isso aconteça. Eu vou agir de forma que isso possa se dar. Vamos mais. Dificuldades na prática da reforma íntima. Muitas pessoas dizem, e aí eu já ouvi, até virou brincadeira isso. Nossa, olha, eu adoro o espiritismo, gosto de quase tudo no espiritismo. Essa tal da reforma íntima. Ok? Esse é o ponto de dificuldade, porque isso me tira do conforto, me tira da zona do conforto. Então, assim, o que eu preciso fazer para que eu experimente efetivamente o que a reforma íntima me oferece? Tá? Entraves a serem removidos. Ausência ou dormência da autocrítica. Precisamos ter a autocrítica, ter a capacidade de fazer essa avaliação pessoal em relação a si mesmo. E, para tanto, eu preciso da diversidade, eu preciso do contato com o outro. Eu preciso dessa experiência comum, eu preciso da convivência.
A ausência de sinceridade. Este é um entrave seríssimo. Às vezes podemos nos perceber nem conseguindo ser com os outros, nem com nós mesmos. Esses dias um aluno virou para mim e disse assim: professor, você acha que eu tenho um problema? Eu disse: não sei. Ele disse assim: não, porque assim, eu não sou sincero nem comigo. Eu sei que não é e eu estou dizendo para mim mesmo que é, tentando me convencer que sou daquilo que eu sei que não sou. Eu disse: olha, rapaz, eu pensei agora, viu? Aí estou inserindo na história. Eu vou lhe mandar conversar com o André. Ô, Fábio, desculpe. André. É o outro. Fábio. Aí, o sujeito, ele está desconfiando que ele tem um problema. Ele não consegue nem com ele. Aí eu disse para ele assim: olha que coisa interessante. Você está conseguindo ser agora com você mesmo. Ele disse: não, eu estou sendo com o senhor. Eu disse: com você. Não, com o senhor, com você. Não, você só está me usando. Mas você ouviu o que você disse. Eu estou sendo aqui, na verdade, uma referência para você, mas você ouviu. E aí agora eu lhe pergunto: e você precisa o quê para conseguir ser sincero com você? E ele me respondeu: coragem. Eu não gosto do que eu vejo em mim. E disse: que bom, mas só você pode fazer diferente. Bagagem secular de erros e mazelas, que isso nos gera os padrões. E aí, com toda essa questão atávica que trazemos, se nós não estivermos convictos que podemos fazer essa mudança, nós vamos ficar com aquela velha história, ou quem sabe a síndrome de Gabriela, que a gente brinca em Ilhéus. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vai, e sofrendo. Não é? Não muda. Então assim, como a gente pode fazer isso? Reconhece. Olha, se isso não está bem, não me faz mais bem, vai encontrando uma forma de lidar com isso. Para de dizer que você é assim, você está assim. Então, assim, há uma construção, isso aí não é sugestão, não. É algo objetivo, você está falando de suas estruturas. É verdade, mas elas podem ser modificadas. Então, assim, estabeleça critérios seguros que lhe dêem a condição de ir além. Ora, são fatores determinantes para a sua maior ou menor resistência ao processo da reforma íntima. A resistência é um processo psicológico extremamente interessante, muito interessante, que a gente precisa ficar atento. Quantas vezes a gente quer, mas não consegue. E às vezes coisas simples, como por exemplo, se desculpar ou pedir perdão a uma pessoa, como por exemplo, dizer a alguém que ama. E às vezes é o filho, o pai, a mãe quer, a vontade vem aqui, trava e você não consegue, e às vezes vai deixar para dizer depois que desencarna, porque não conseguiu dizer antes. Então assim, como que nós vamos lidar com essas resistências? Aceita que você está em construção. Reflete sobre essas possibilidades de forma que você possa reconhecer em você mesmo a própria condição da superação, tá? Quem nos diz isso e nos oferece essas informações? O Carriba Schutter, no livro Fundamentos da Reforma Íntima. E aí podemos pegar cada uma dessas dificuldades, ou desses entraves a serem removidos, e pensar quando a gente está se sentindo aqui, o rei ou a rainha do processo, está faltando autocrítica. Quem não tem algo que precise ser trabalhado, modificado, ajustado? Todos temos. Quantas e quantas vezes nós negamos coisas que já vislumbramos em relação a nós mesmos, tá? E aí, quando eu lanço um olhar sobre a questão toda que eu trago, da minha experiência, eu posso começar a fazer escolhas. Olha, se sou assim, pretendo não mais ser. E aí eu vou gradativamente trabalhando a possibilidade, no meu ritmo, na minha possibilidade, sem neuroses, sabe? De forma mais tranquila, de forma mais eficiente. E aí entra uma questão extremamente interessante que encontramos no livro Porto de Esperança. Ele já está com outra capa, outra edição, mas eu deixei essa com essa capa mesmo por conta do símbolo do coração que está nesta. Tivemos a oportunidade de receber esse livro do Espírito Samuel Bulamark, e ele nos diz algo que é extremamente interessante, de algo que por vezes ficamos nas discussões. Merecimento é condição a resultar do esforço que garanta o bem a realizar. Ou seja, o merecimento não é uma graça.
De repente agora alguém acha que eu mereço, não. Isso eu construo, essa é uma condição que eu adquiro. É o resultado do meu esforço. O Espírito Samuel Bulamarque diz que o esforço é a moeda universal. Nada de graça no universo. Tudo tem um preço, você paga de alguma forma. Pode não ser com grana, mas você paga. Tem uma relação de correspondência, é isso que ele quer dizer. Se fizermos o esforço suficiente, nós teremos a garantia do que a gente pretende realizar. E aí, trazendo lá do livro Além do Horizonte, conceitos para desenvolver uma visão integral do remédio através do Kiko Francisco do Espírito Santo Neto, nos diz o seguinte: encontro e desencontro, é óbvio. Toda mudança gera desafios, que ora aliviam e alegram, ora frustram e entristecem. Mudar é um processo que a providência divina utiliza para garantir a evolução. Então, assim, nós vamos mudar, quer queiramos ou não. O que vai fazer com que a gente sofra? Nossa resistência. Quanto maior a nossa resistência, nós vamos sentir a força da lei da evolução. Quando eu entendo isso, e por mais que eu resista em um primeiro momento, nossa, mas eu não queria isso, eu queria que fosse diferente, eu não queria que fosse dessa... Daqui a pouco dizer assim, peraí, eu estou fazendo tudo o que eu posso, com extrema sinceridade, e não está dando certo. Se eu não estou fazendo o que eu posso e não está dando certo, pode ser por não estar fazendo o que eu deveria fazer, mas eu estou fazendo. Todo o meu esforço ainda não está dando certo, peraí, está na hora de pensar sobre outra perspectiva. Será que isto mesmo é o que mais eu preciso? E aí, lembra o livro do Paulo Coelho, quando ele fala do alquimista? O sujeito viaja o mundo para, por fim, descobrir o tesouro dele no lugar que ele saiu. Sabe aquela história de que eu era feliz e não sabia? Aí, às vezes, a gente, por não conseguir valorizar, não atribuir o valor devido, depois que você chutou o pau da barraca, que se comprometeu todo, você disse assim, meu Deus, aí você assim, gente, era aquilo que eu gostava, era daquele jeito que era bom para mim, mas por que eu não consegui perceber isso? Claro, as ilusões não permitiram, as lentes que a gente decidiu usar, o paradigma que eu estava ali tendo como referência não me permitiu ver e sentir e pensar da melhor forma possível. E agora mais umas definições que norteiam a nossa trajetória nessa reforma íntima aplicada. Conceitos importantes para saberem meditar. Aí, o que é uma ação? Tá? Para a gente não confundir. Ação, atitude, comportamento, conduta. Como é que eu entendo isso? Como é que eu posso me perceber nesse processo? Ação está... A característica que difere, por exemplo, ação de comportamento é diversidade. Comportamento é uniformidade. Então, ação, qualquer operação considerada sob o ângulo do termo do qual a operação tem início ou toma a iniciativa. Uma ação. Se eu vou classificar alguma coisa que o outro fez e eu não tenho como afirmar categoricamente que aquele é um padrão, é melhor não chamar de comportamento. Olha, essa é a sua ação. Está aberto. E quantas vezes a gente discute por conta disso e podemos nem ter domínio dos conceitos, mas intuímos. É porque esse seu comportamento... Que comportamento? Eu fiz isso só uma vez, você já fez... Quando a gente pega cá, atitude é invisível, ou seja, não observável. Chega-se a ela através da observação do comportamento. Ora, às vezes a gente diz para a pessoa assim, sua atitude não me agradou. Como é que você viu isso? Minha atitude, sim. Como é que você viu isso? Ela é invisível. Então eu vejo observando o comportamento. Vamos lá. Stevenson disse, atitude é disposição para agir. Sabe? A predisposição, a energia que você gera para fazer as coisas. Richards. Atividades imagéticas ou incipientes ou tendências para a ação. Vou dar um exemplo bem simples aqui, sem querer sugerir. Alguém aqui sente vontade de ir ao sanitário. Quem conhece o espaço e que já foi lá, imagina, cria a imagem do levantar, do andar, do chegar lá, voltar, e a depender se for em cima, vou subir a escada. Se estiver gostando da palestra ou da aula ou do que seja, a depender do tempo que falte, a pessoa avalia. Não, dá tempo de segurar, porque depois já vou de vez. Porque se eu for no tempo que levar, quando voltar, já acabou. Então, assim,
Atividade imagética. A gente imagina, a gente cria imagens, a gente canaliza a nossa energia para fazer algo, a partir da nossa atitude. Entretanto, se eu quero uma justificativa para dar uma saidinha, que bom que eu senti uma vontade de ir ali no banheiro. Porque se alguém disser assim, já vai se você for no banheiro, olha, e isso normalmente se respeita. Você vai dizer para a pessoa, você não vai não, você é urgente. Então, em nome de Jesus, vá, melhor lá do que aqui. Pronto. Atitude também como projeto de comportamento, que permite efetuar opções de valor constante diante de uma situação determinada. Olhe, projeto de comportamento. Por isto que eu posso, observando o comportamento, chegar à atitude, porque ela é invisível, mas o comportamento ele é observável. E aí a gente começa a observar algumas coisas extremamente importantes. Os valores que eu atribuo às coisas determinam meu comportamento. Se eu quero modificar a minha intimidade, minha estrutura, minha mente, eu vou ter que pensar, eu vou ter que trabalhar. Quais são os elementos que eu trabalho para isso? Eu vou trabalhar os valores, eu vou trabalhar as ideias, as minhas concepções, os modelos que eu uso, os julgamentos que eu faço. Vamos mais um pouquinho. Comportamento. É uma resposta dada pelo organismo a um estímulo determinado, uma reação, um padrão. Tem uniformidade e é observável. Essa é uma definição predominantemente utilizada pelo behaviorismo, na escola psicológica, e que é aceito pela maior parte dos autores. Mas fica aqui, uniformidade e observável. A pessoa que tem um comportamento, ela desenvolveu um padrão e ela age de acordo com aquilo, quer ter a consciência ou não. Ok? E aí o risco, se eu não tenho consciência. E conduta, regida pela moral do homem, conforme eu já disse. Toda resposta do organismo vivo a um estímulo que seja objetivamente observável, ainda que não tenha caráter de uniformidade. No sentido de que varia ou possa variar em face de uma situação determinada. Por essa falta de uniformidade, a conduta se diferencia do comportamento. Eu posso ter um comportamento bom e ter uma má conduta. Mas foi só uma. Se eu for julgado, eu devo ser julgado só por isso, e não por todo o resto. Quando, por conta de uma má conduta, eu digo para a pessoa, quer seja filho, quer seja irmão, você não presta, eu estou cometendo um erro sério. Eu estou fazendo uma generalização falsa. E eu vou afetar profundamente a autoestima da pessoa, vou afetar a relação. Existem pessoas que, se não for para um acompanhamento psicológico, não conseguem superar, porque introjeta. Eu não presto. Eu não vou conseguir nada na vida. Eu nunca vou dar certo. E aí, a existência é um fracasso porque a pessoa aceitou aquele valor que lhe foi atribuído e, naquela avaliação infeliz que, por conta de uma situação, definiu a imagem da pessoa, ou o conceito da pessoa, ela fica comprometida. Ora, já que afetou a estrutura da pessoa, para que ela mude e supere isso, ela vai ter que se reformar intimamente. Ela vai ter que identificar essa situação, compreender, perceber por que o outro disse, assumir a responsabilidade também pelo que fez, decidir a mudança e então construir essa mudança. E é possível, tá? Isto é muito possível. E é possível através da renovação. O Espírito Samuel Bulamarca, no livro Porto de Esperança, ele nos propõe uma perspectiva etimológica, embora não seja como ele diz, mas uma perspectiva. Ele diz assim, outra vez, nova, novidade, criação, ação, movimento, tendência, realização. Vamos pensar só um pouquinho nisso. Existem pessoas que por conta do orgulho dizem assim, eu nunca volto atrás. Às vezes voltar atrás é dar um passo à frente. Ok? Feliz de quem pode fazer isso. Olha, mas comigo é só assim, eu sou muito orgulhoso. Ok? Eu disse, tá dito. Vai morrer mais rápido. E o pior, sofrendo. Se você percebeu que tem uma perspectiva melhor, mesmo que você não esteja errado, você pode mudar. Se você percebeu que você está errado, você pode mudar. Nossa, que maravilha. Olha que coisa fantástica, hein? Chico recebe lá uma psicografia e ele errou na recepção de um nome. Errou. Imagine,
O médico com psiquismo aberto, todo mundo querendo lá, minha tia não sei o quê, minha avó não sei o quê, minha mãe não sei o quê, minha irmã, tudo pensando em nome. O médico com psiquismo aberto para poder registrar ali o que o Espírito está dizendo. Pegou um outro nome que foi mandado lá. Ok. Aí a pessoa chega para Chico e diz assim, Chico, minha irmã não é Regina. Não. E como é? Elizabeth. Aí Chico pega a borracha e diz assim, isso aqui é que nem reencarnação. Serve para a gente corrigir os erros. Apagou Regina, botou Elizabeth e pronto. Sabe? Tranquilo. Ele entende que isso pode acontecer. Ele não só era médium, ele sabia como funcionava. Isso pode acontecer. E ele sabia não ser infalível. Agora, bota o orgulho no meio. Gente, como cria dificuldades. Essa visão deformada de si mesmo. O orgulhoso se acha mais do que o que é. A deformação perceptiva está aí. Ele se acha mais do que o que ele é. Então, assim, como pode eu errei? Mas por que não? E antes, quando ele tinha lá errado em uma situação, e ele foi questionar Emmanuel. Emmanuel disse, Chico, você não é melhor do que os outros em nada. E ele aprendeu. Na hora que aconteceu lá, a borracha que nem reencarnação. E aí, quando eu li isso, eu digo assim, gente, se eu já o amava, passei a amar mais. Porque assim, que legal, a gente não precisa transformar em um problema uma situação que é própria da aprendizagem, que é do cotidiano. Como que Chico, naquela experiência mediúnica dele, enorme, não ia ter erro nenhum, gente. Então, assim, a gente começa a perceber o quanto podemos nos dispor a fazer essa revisão dos valores, tá? E aí, assim, mas, por mim tudo bem, se eu errei, eu errei. Não precisa ser como um descaso, não. A coisa é séria. Identifica, reconhece, confessa, muda. O que me levou a errar nisto? Eu posso mudar, então ótimo, é progresso. Eu estou em um processo efetivo. Aí nos diz o Espírito Samuel Bulamarque, tal compreensão da renovação é proposta para vermos o quanto precisamos fazer o hábito de, quantas vezes for necessário, refazer o padrão, tomar outra decisão, manter a boa convicção. E às vezes é algo simples. O sujeito descobriu assim, nossa, como eu estou gordo. Eu não devia contar isso, mas tudo bem, já comecei. Nossa, como eu estou gordo. E aí ele disse assim, cara, onde é que está o gatilho disso? Tem que ter. Se eu percebo qual é o gatilho, eu vou lá e resolvo isso. E aí ele passou a avaliar. Disse assim, estou trabalhando muito. Nossa, chega em casa, ele morava sozinho. E aí ele percebeu que ele chegava, olhava para o sofá e o sofá tinha uma atração irresistível sobre ele. Embora ele não estivesse, estava em São Paulo, não estava na Bahia, mas era possível que ele ouvia aquela musiquinha havaiana. Venha. Ele foi. Então tá. Estando lá, ele sentava, ligava a televisão, relaxava, cochilava. Quando acordava, com mais fome ainda sem ter tomado banho, não ia dar tempo e nem tinha mais disposição de fazer alguma coisa. Pegava o telefone, podia que pizza, pedia uma pizza, comia pizza e aí morria de novo. Ok. E aí, tome. Quando ele percebeu que o gatilho era esse, ele disse, ao chegar, não sento mais no sofá. Chegava, ele já ia tomar logo banho, mudava o ânimo, preparava alguma coisa mais saudável, mais legal e tal, e mudou. Ele disse, gente, que coisa interessante. Mas, não adianta ele ficar dizendo, nossa, como eu engordei, nossa, como eu estou engordando, nossa, como minha vida está sedentária. Se não percebe o que é que está sendo o gatilho. Quando se percebe o que é o gatilho, bingo, eu posso mudar. E sabe o que é fantástico? Como diz os Espíritos? Com o mínimo de esforço. Ele só precisava não chegar e sentar no sofá. Ele só precisava ir tomar banho. Quando ele tomou consciência do que era, ele modificou o processo. Em muitas coisas de nossas vidas, com muita facilidade nós mudaríamos. Agora, eu preciso querer. Você acha que é isso mesmo, sabe? Estou assim mesmo, tanto faz. Ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer.
Tá mal. Claro que não quer, eu me comprazo nisso, meu prazer está nisso. Então eu vou me depreciando, eu me jogo no chão, sabe? Então assim, eu me descaracterizo todo. Aí você diz assim, precisa mais, precisa. Vamos então renovar as atitudes? Vamos. Já sabemos o que é atitude, já sabemos o que é renovação. E aí propomos aqui 3 passos. Escolha, decisão e atitude. Às vezes a gente escolhe, mas não decide. A decisão exige uma cisão. Vai ter que ter. Ou você continua nesse fluxo, ou você interrompe. E aí a atitude aparece. Tá? O projeto de comportamento. Escolhas. Liberdade, responsabilidade, consciência, oportunidade e espiritualidade. Não tem como escolher sem liberdade. Se você pode escolher é porque você é livre. Ok? Mas tem uns condicionamentos. Perfeito, pode incluir tudo isso. Antes, durante e depois. Você pode usar. Responsabilidade. 3 dimensões. Um ser responsável consegue prever as consequências dos próprios atos. Se perceber que serão negativas, pode evitar. E se não tiver jeito, assume. Ok? As consequências. Porque assim, eu só vou precisar assumir as consequências se e somente se eu não puder evitar. Porque se eu puder evitar, melhor. Senão eu caio naquele velho problema do filho do pai rico. O filho irresponsável. Ele vai estragar, meu pai paga. Meu pai paga. Olha, tem coisas que você não tem como pagar. Mas indenizo. Mas vida ninguém traz. Ok? Então assim, como é que é isso? Olha, pode evitar? Evite. Consciência, tenha a percepção da realidade tal qual ela é. Lembre, o Livro dos Espíritos nos diz que a consciência é esse pensamento íntimo, essa voz interior. Passe a se escutar mais. Oportunidade é o tesouro, gente. Encontrou a oportunidade, pegue. A mitologia oriental, chinesa, diz que a deusa da oportunidade, ou Deus da oportunidade, é careca atrás e a trança fica na frente. Por isso que se diz assim, se a oportunidade aparecer, pegue pela frente. Porque se você deixar ela passar, você não consegue pegar mais. Às vezes a gente perde o time. A gente perde o momento ideal. E aí passou, e agora? Já foi. Mas eu posso ter outra oportunidade. Outra pode. Só que aquela já foi. Então assim, fique atento, observe, perceba, sinta. E que seja uma escolha sua, também sua espiritualidade. Não deixe de cuidar da sua dimensão espiritual. Quando nós estamos efetivamente buscando desenvolver nossa espiritualidade, a renovação é cotidiana. Decisão. Para decidir eu tenho que ter vontade. Se eu decido, vou gerar mudanças. E observe, a mudança não acontece na minha vida, eu faço ela acontecer. Para tanto, eu vou ter que ter uma visão disto. Eu tenho que ter uma percepção dessa questão. E aí, tendo essa visão, olhe na mesma linha da consciência, da oportunidade, eu vou ter o aproveitamento. E, ao fazer isso, óbvio que minha vibração muda. Eu posso pensar na verticalidade, eu posso pensar na horizontalidade. Liberdade para escolha, vontade para decisão. Liberdade, responsabilidade, mudança, consciência e visão, oportunidade, aproveitamento, espiritualidade e vibração. E aí a minha atitude será qual? Claro, eu vou ter ação, eu vou agir, eu vou fazer as coisas acontecerem. E com isto eu confirmo que eu quero mudar minha atitude, eu quero renovar minha atitude. E eu vou utilizar e desenvolver a minha inteligência para fazer isso. E ao fazermos isso, estamos, portanto, definindo tendências e inclinações. Tendências e inclinações são formas ou sinônimos de definir atitudes. Está tudo junto. Liberdade, vontade e ação. Responsabilidade, mudança, confirmação. Consciência, visão, projeto. Não adianta, eu tenho consciência, nossa, eu já vi o que eu quero. Maravilha. Cadê o projeto? Bora, projeta. Organiza.
Quer? Como eu vou conseguir? E faz por onde? Senão, não passa de uma imaginação. Ah, eu queria tanto. Sabe aquela história do menino preguiçoso? Nossa, mãe, eu queria tanto comer aquele pudim. Ô, filho, pega lá. Tá na geladeira. Não quero mais não, mãe. Ok? Vai lá, faz. Vai lá, pega o pudim. Você não quer comer pudim? Vai lá. Oportunidade, aproveitamento e inteligência. Para poder pegar a oportunidade e aproveitá-la. Espiritualidade, vibração e tendência. Chega uma hora assim que, sabe, gente, tá tudo fluindo, mas o tempo inteiro flui. Eu posso criar as resistências. Vou deixar que algumas pessoas criem na minha vida. E aí, valores, valores, valores. Os valores estarão em cada perspectiva desta, para a escolha, para a decisão e para a atitude. O que nos diz o Espírito Samuel Bolamarque no livro O Homem e Suas Buscas? Não deixando dúvidas, quer mesmo se renovar? Ele questiona. Porque não basta só dizer. Exemplos. Você existe? Você respira? Você precisa de um espaço ou lugar para existir? Essas são questões que, embora possam ser discutidas, não podem ser negadas. Eu tenho como negar? Eu estou aqui, agora. Eu tenho como negar que eu existo? Que eu respiro? Que eu preciso de um espaço ou lugar para existir? Não. Então pare, não, porque tudo é muito relativo, porque depende, porque é subjetividade. Não. Pega em algo e define isso de forma objetiva. Aí nos diz Samuel, a intenção é que você tenha clareza e distinção do que sente, do que pensa e faz. Está na página 155. Quer renovar seus valores? Quer aplicar efetivamente a reforma íntima? O que é que você sente? O que é que você pensa? O que é que você faz? E olha o que Samuel nos propõe. Fantástico. Reflita, inclusive, sobre o que pensa, do que sente, pensa e faz. O que pensa, do que sente, pensa e faz. O que faz, do que sente, pensa e faz. Assim como o que sente, do que pensa, faz e sente. Quando eu penso sobre o que eu penso, eu estou refletindo. Quando eu penso sobre o que eu sinto, eu estou raciocinando sobre o meu sentir. Ele não vai me fazer simplesmente agir de qualquer forma, no impulso. Não, eu elaboro, eu avalio, eu julgo. E quando eu penso sobre o que eu faço, eu projeto, eu planejo. Ok? Eu tenho uma condição de elaborar o meu projeto. Muito bem. O que você faz com o que você sente? Aí eu senti, sair fazendo de qualquer jeito, de forma irrefletida, às vezes até irracional. O que é que você faz com o que você pensa? Por exemplo, o tímido. Ele pensa, só que ele não faz nada. Porque ele fica com medo de estar errado, que o outro não aceite, que não sei o que, não sei o que. Aí ele fica quieto. Ele pensa, mas não faz. Aí depois que... eu até pensei isso, né? E você não falou por quê, rapaz? A gente, atrás de uma solução, você tinha a solução. Mas vai que está errado. Ok? Um aluno meu dizia assim, nossa, estava lá muito afim de uma menina. E aí disse, rapaz, ia para uma festa. Aí faz um tempinho, naquela época que chamava alguém para dançar. Porque hoje você começa a pular do lado, a pessoa também pula e já estão dançando. Mas na época que chamava. E eu virei para ele e disse assim, rapaz, chama para dançar. Disse, se ela não aceitar, disse, meu filho, é melhor levar um não para casa do que não levar nada. O não você já tem. O não você já tem. Aí eu contei para ele, disse assim, olha, se você tiver com muito medo, você usa a estratégia do cara. Foi o quê? O cara estava na festa e todo mundo viu que a moça dava um monte de mala. Mala é dizer não, para quem não sabe, né? Vai lá chamar não. Isso é mala. E aí os amigos, eles disseram assim, você não vai dançar não? Aqui eu só dançaria com aquela. Aí os amigos começaram a rir. Rapaz, ela está dando mala em todo mundo. Pois é, eu só dançaria com aquela. E aí ele disse assim, eu vou lá, vou chamar ela para dançar. E a galera começou a rir. E aí disse assim, vamos apostar? Que ela vai lhe dar uma mala? Mas, não, vamos apostar. Tá bom, eu aposto. Aí tá. Aí ele chegou lá e disse para ela assim, se eu lhe chamasse para dançar, você aceitaria? Ela disse, não, pois eu não lhe chamo.
Voltou pro sujeito e disse, aí, eu não vou chamar. Mas como? Não, pode pegar seu dinheiro, que eu fico com o meu, porque não rolou a aposta. Porque a aposta era, se eu perdesse, se eu ganhasse a mala, ela não me deu mala. Mas você disse o quê? Eu disse para ela, se eu lhe chamasse para dançar, você aceitaria? Ela disse, não, pois eu não lhe chamo. Resolvi a questão. Não é? Bom, depois ele disse que acabou dançando, porque ela achou ele muito inteligente. Ok? E vale lembrar que inteligência é uma das coisas que mais seduz. Ok? Tem gente que a gente acha bonitinho, abre a boca e diz, meu Deus do céu, boa noite, tchau. Ok? Ou seja, nos diz Samuel Bulamark, como se comporta em relação ao próprio comportamento. Ok? Como você lida com você mesmo? Como você lida com o padrão que você adquiriu? Como você pensa, você sente e você faz? Com o que você é ou está sendo. Muito bem, vamos mais. Entretanto, quando se trata de transformação moral, alguns gritam. Muito bem. Quero uma receita, me digam como fazer, eu não suporto mais. Quem nos diz isso é Dr. Hans. E Dr. Hans, no livro Saúde e Plenitude, lá no capítulo 67, Receita, na página 160, ele é muito contundente para essa expressão. Entretanto, quando se trata de transformação moral, alguns gritam, quero uma receita, me digam como fazer, eu não suporto mais. Olha o que Dr. Hans diz. Vamos exercitar aqui a não resistência agora. Okay? Só, porque é forte. As pessoas que assim agem, mais ou menos, querem usar os outros. Precisam aprisionar de alguma forma os interesses e atenções. São doentes do espírito. Precisam de remédio e tratamento e, por vezes, tratamento prolongado. Todo o processo de transformação moral está dentro, não está fora, está em nós. Todas as vezes que eu faço drama em relação ao mundo, pode avaliar que sejamos nós mesmos. Eu não estou fazendo a minha parte, mas socialmente eu quero que pense que eu estou querendo mudar, porque isso começa a me gerar prejuízo nas relações. Então, assim, essa forma de... E aí, Dr. Hans aí, ele dá uma referência bem assertiva. As pessoas que assim agem, mais ou menos, querem usar os outros. Precisam aprisionar, de alguma forma, os interesses e atenções, em função das suas carências e das suas necessidades. Bom, seus remédios são, as pessoas que estejam assim, os remédios são verdade, para se aceitarem, coragem, para buscarem ajuda especializada, entendimento, para saírem da confusão que criaram, discernimento, para separarem as ideias e emoções doentias das sadias. Nos diz no mesmo capítulo, Receita, capítulo 67. Verdade, coragem, entendimento e discernimento. Lembra do rapaz que eu falei que ele disse que não conseguia ser sincero nem com ele mesmo, e eu perguntei por que não, e ele disse, me falta coragem para buscar ajuda especializada. Naquela hora que ele veio conversar comigo, em certa medida ele estava buscando ajuda. Só que aí, às vezes, a gente pode ter um outro problema, às vezes a gente fica sem condições de buscar ajuda de alguém. Sério isso. E aí, assim, Vanderlei vai falar aqui sobre a questão dos dirigentes, né, Vanderlei? Fantástico. Aquela ideia de... Nos relacionamentos. Quanto mais a gente se destaca, a gente vai diminuindo as possibilidades de receber ajuda, se não crescer também em humildade, tá? Quer dizer assim, gente, todo mundo me procura, eu vou procurar quem? Rapaz, tem alguém em nome de Deus, e de preferência mais de um. Vai que você tem dificuldade de encontrar esse, ou desencarnou, ou tenha mais possibilidade de ajuda. E aí, às vezes a gente fica, por exemplo, o espírita, então, e se ele já sabe umas coisinhas, se ele vai para um atendimento fraterno, por exemplo, e aí ele chega e diz assim, não, eu sei, o meu problema é esse, porque eu já sei isso, a doutrina diz isso, o livro dos espíritos diz aquilo, o evangelho fala que... Sim, e está aplicando. Porque assim, se tudo que você diz saber, que você recitou aqui, você estivesse aplicando, você não estava nessa situação. Então assim, qual é a questão que lhe impede? Ok, somos humanos, todos temos nossa dificuldade, cada um na sua,
É verdade. Mas assim, às vezes a gente se coloca em um lugar que a gente fecha a possibilidade de receber ajuda. E às vezes a gente fica com vergonha de dizer para o outro, ó, estou precisando de ajuda. Agora, eu também compreendo que não dá, quando se chega em determinado ponto, para pedir ajuda a qualquer pessoa. Você desequilibra outra pessoa. Eu já vi uma pessoa partilhar um problema para uma outra e a outra pessoa diz assim, meu Deus do céu, você é que me ajuda, se você está com esse problema, agora eu estou frito. Então assim, óbvio, tem pessoas que não têm condição de ouvir algo. Tem gente que achando que é só espontaneidade pode estar dando uma infeliz sugestão. A pessoa relata lá uma série de problemas, sabe? Não sei como é que você está aguentando, eu já tinha me matado. Você está dando uma sugestão. Então assim, tem gente, e não é nem por maldade, é porque a pessoa não sabe mesmo. Então assim, ó, escolha alguém que tenha condição de ouvir. Sério. E às vezes não é nem falar, é só ouvir. Às vezes a pessoa terminou de falar e diz assim, já sei. Ó, gente, isso não tinha me ocorrido ainda, mas falando aqui agora com você, eu percebi que se eu fizer isso, muda tudo. Encontrou o gatilho. O sofá. Beleza? Discernimento. Kardec fala muito de discernimento e bom senso, não é? Como uma necessidade para separarmos as coisas, as emoções doentias das sadias. Eu sinto isso, eu sei que eu sinto isso, eu estou com esse sentimento, essa ideia aqui, volto. Cara, mas eu já percebi que isso está doente, eu não quero, então eu vou começar a trabalhar para modificar essa minha forma de sentir, ok? Fazer a ressignificação. Muito bem, mas também precisamos compreender que afirmar aos outros quais atitudes eles deveriam ter é desrespeitar sua natureza íntima, ou seja, seu próprio grau de crescimento espiritual. Nos diz Hamed, no Renovando as Atitudes. Volto ao que eu disse. Às vezes é só escutar, não precisa dizer. E tem gente que ainda diz assim, olha, se fosse eu, faria assim. Disse bem. Se fosse você. Ok? A experiência do outro ilustra, nos coloca em uma reflexão, pode até nos inspirar. Mas o jeito de fazer é nosso. Entretanto, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Nesse contexto, o que significa fazer essa vontade do Pai? Buscar essa renovação, buscar essa reforma íntima aplicada, vivenciar a recomendação de Jesus, modificai a vossa mente. E aí, para tanto, precisamos abraçar a arte da aceitação. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com a sua posição sem invejar dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, ele aure nisso uma calma e uma resignação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13. Olhe, o Evangelho é maravilhoso. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Está na nossa mão? Tá. Como eu encaro, como eu percebo. Ok? Aí vai mais e diz, contentar-se, ou seja, não se contente com isso, contentar-se com a sua posição sem invejar dos outros. Observe que coisa fantástica. Minha condição. Gente, eu tenho amigos que têm salários de 30 mil, de 40 mil por mês. Ok? Que bom para eles e para mim também, quando eu estou sendo beneficiado. Mas eu não preciso me incomodar porque ele tem um salário de 30, 40 mil e eu não tenho. Às vezes diz assim, e aí, vamos fazer isso? Eu digo, o quê? Não, para mim não dá. Mas na boa. E aí um deles disse assim, rapaz, engraçado, eu lhe digo com a maior tranquilidade quanto eu ganho, porque engraçado em você, eu nunca percebi que você ficou incomodado com isso. Eu digo, oxe, o dinheiro é seu, não é meu. Não tem por que me incomodar. E aí assim, mas o que pode parecer muito simples para mim, para outra pessoa pode não ser. Ela pode estar capturada pelaquela ideia, nossa, como eu queria aquele salário. Resta saber se você quer pagar o que outro paga para receber esse salário. Às vezes a gente não está disposto a pagar isso. Então assim,
Contenta-se, cara. A sua posição, foi o que você construiu. Não tá bom não, você quer fazer diferente? Faz. Mas não precisa invejar ninguém, sabe? Não precisa ficar disputando nada com ninguém. Faz o seu caminho. E aí nós temos, atenuar a impressão moral dos reveses das decepções que experimenta. A questão da aceitação. Fiz uma coisa muito errada. Fez. Corrige. Jesus, vai, não tornes a pecar. Jesus não disse assim, olha, vá. Mas lembre, viu, a culpa. Olha, o remorso. Não. Vá e não tornes a pecar. Então assim, aceite. Sem ficar aqui disfarçando. Não, aceite, cara. Fiz sim, ok. Naquele momento ali, mesmo sabendo, fiz. Olha, eu não sabia e fiz. Olha, eu até intuía que não era por aí, mas, sabe, para não ficar sofrendo de ingenuidade tardia. Assim, não, eu sabia, mas me permiti fazer. Foi, ótimo. Tomou consciência? Não quer mais não? Pronto, segue em frente. Tranquilo. E aí vamos ter calma, vamos ter resignação. O Padre Léo, no último discurso que ele fez, ele curava pessoas, um trabalho fantástico. E alguém perguntou para ele assim, Padre Léo, inclusive tem livros interessantes, o senhor com esse câncer no pulmão e... Resposta dele, mas eu não me sinto no direito de ficar incomodando Deus. O resultado disso foi de eu ter fumado por tantos anos. Eu fiz muita coisa errada, então assim, essa é uma consequência natural. Eu não me sinto no direito de ficar incomodando Deus com isso. Entretanto, outras pessoas que chegam e têm a possibilidade, se Deus quiser, elas são curadas. Gente, fantástico. Ele não deixou de fazer, e ele aceitou a própria situação. E aí assim, em termos psíquicos profundos, ele está fazendo uma elaboração muito maior, sabe? Não me desesperei. E aí ele diz lá, em um dado momento assim, olha, tem momentos que é difícil, especialmente quando a gente percebe que perdeu o controle sobre o próprio corpo e ainda vai precisar de alguém para limpar a gente. Ele está falando de uma condição humana, de limitação profunda. Nessa hora, por mais orgulhosos que sejamos, a gente tem que abrir mão disso e dizer assim, eu preciso de alguém para cuidar de mim agora, para me limpar. Porque nem isto eu estou tendo mais controle. Então, como eu me disponho para, ainda, na arte da aceitação, aceitar a nossa realidade tal qual é, representa um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. É muito interessante. A gente pode errar o tanto que seja e de repente dizer assim, pronto, eu não quero mais, não vou fazer, eu quero que todo mundo aceite. Historicamente não é assim. Saulo, que se renovou em Paulo, ele precisou do tempo dele no deserto, ele precisou de ter que lidar com as desconfianças das pessoas. Mas ele persistiu na renovação dele. E o tempo, grande amigo o tempo, mostrou para as pessoas que de fato ele era um homem em renovação. Ali era alguém que estava aplicando o evangelho, que se transformou na sua nova referência. Aquilo que ele dizia, ele estava buscando fazer. E isso ninguém tira da gente. Ninguém tira. Renovar as atitudes e os valores é demonstrar que já compreendeu que da forma que está não dá para continuar sem sofrimentos para si e para os outros. Existe uma lei espiritual que se chama saturação. Você vai, chega uma hora você diz assim, peraí, não dá mais não. Todo mundo já pode ter dito. Chega uma hora que é você dizendo para você mesmo, eu não quero mais isto. A dificuldade, o condicionamento, o que se possa imaginar, o processo obsessivo, pode pensar em tudo. Nós vamos buscar uma força no nosso interior fantástica. Nós nos predispomos a receber todas as ajudas espirituais do processo.
E essa renovação não para porque essa reforma íntima está sendo aplicada decididamente. E aí, vamos concluir com esses pensamentos. Um de Sócrates. O homem age em função dos valores. Sócrates, filósofo grego antigo. A busca de Sócrates pela verdade, a busca de Sócrates pela vivência dos valores, fez com que ele continuasse sendo lembrado. Nós agimos em função dos valores. Se eu quero mudar intimamente, eu preciso mudar os valores. Senão eu vou continuar decidindo segundo os valores e mantendo a conduta que eu digo que eu não quero mais. E Humberto Maturana, um biólogo chileno contemporâneo, ele nos diz, não devemos ensinar valores, mas vivê-los. Que aí nos lembra o que Vanderlei dizia aqui, para além das informações da cultura, que a gente possa viver isto. Então, essa proposta que o Espiritismo também nos faz, para que sejamos coerentes, para que não estejamos no lugar da hipocrisia. Discurso diz uma coisa, a vivência diz outra. Olhe, nós não devemos ensinar valores, entre aspas, mas vivê-los. E quando nós fazemos isso, nós nos transformamos em exemplos, nós nos transformamos em inspiração, porque as pessoas acabam pensando, se alguém pode fazer, eu também posso. Se a pessoa pode mudar, eu também posso. E aí nós vamos encontrando cada vez mais essa condição fundamental. Portanto, renovando valores, teremos a reforma íntima aplicada. Eu desejo para vocês muita paz. Dei um abraço de gratidão por todos nós e agradecemos ao nosso companheiro pelo trabalho da noite. Gostaria de avisar que no dia 24 de maio estará aqui no NEL fazendo uma palestra o Sebastião Camargo. E amanhã o Humanizar prossegue com às 9 horas da manhã com um seminário que será com o nosso querido Lindomar, com o tema Auto-amor e Egoísmo. Suas diferenças. Às 16 horas, nós teremos a palestra com Vanderlei Oliveira, com o tema Amorosidade, o termômetro do amadurecimento espiritual. Teremos um intervalo às 16h30 e uma sessão de autógrafos com Vanderlei. Lembrar a todos que a nossa livraria está disponível com muitas obras, uma livraria tem obras dos nossos palestrantes que estarão aqui para fazerem os seus autógrafos e que todos fossem conhecer a nossa livraria. E no domingo, prossegue ainda com o seminário, o tema Relacionamento, o grande diferencial dos dirigentes do século XXI, que acontecerá às 9 da manhã. E nesse momento, nós vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso do nosso encontro, agradecer ao nosso Mestre Jesus, razão que nos une fortemente com os seus ensinamentos libertadores. E nesse momento, para encerrar a noite de hoje, nós vamos mais uma vez convidar o coral Canto de Luz, agradecendo a eles a presença nesta casa, trazendo alegria, confraternizando conosco neste Humanizar Sudoeste. Com votos de muita paz, nós desejamos a todos uma boa noite e que amanhã estaremos juntos para prosseguir Humanizar Sudoeste na terceira edição. Convidamos o coral, então. Para concluir, um outro poema de Cruz e Souza, Felizes os que têm Deus.
agradecemos a presença de todos. Vamos entender que esse belo momento, né, é a prece de encerramento do nosso culto. Por favor, todos estão convidados a um lanchinho, conhecer a livraria e os livros. Muita paz e até amanhã, se Deus quiser.